no livro de 1 Reis, capítulo 19, verso 19. Quero também justificar aqui a ausência do nosso pastor Eliel Veras, que por motivo de força maior não está presente aqui conosco hoje. 1 Reis, capítulo 19, verso 19. Quero aproveitar esta oportunidade também para cumprimentar os nossos irmãos internautas que estão cultuando juntamente conosco, aonde quer que você esteja neste momento, seja na sua casa, no seu trabalho, seja porventura ouvindo através do Spotify ou através do canal no YouTube Adef Eliandra, que Deus abençoe a sua vida de forma poderosa. Amém? Meus queridos, olha, eu não sei quantos irmãos, mas eu já senti Deus aqui hoje nessa noite. Amém? Nós estamos em um culto de intercessão e nosso dever é clamar. Não existe nada melhor do que nós realmente desfrutarmos da presença dEle. Nada melhor. Vamos para a leitura da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz, em 1 Reis, capítulo 19, verso 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias, e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Neste passado domingo, nós tivemos ali em Santarém o Madef, o primeiro Madef do ano, que teve por tema uma geração que persevera e manifesta o poder de Deus. E a pregadora, nossa irmã Luciana, da ADEF de Odivelas, mediante ela estava ministrando ali a conclusão da sua mensagem, e durante assim a palavra que Deus tinha colocado em seu coração, ela falou sobre essa passagem de Elias e Eliseu, que é uma transição de liderança, uma transição de gerações. E ali naquele momento o Senhor me trouxe a memória, a lembrança dessa história, desse contexto bíblico que nós estamos lendo hoje. Um dos maiores diálogos proféticos na Bíblia, em que não houve sequer uma palavra ministrada a Eliseu. A Bíblia nos relata que Elias passa sobre Eliseu, enquanto ele estava fazendo os seus afazeres, e lança sobre ele a sua capa. Não disse vem, não disse não, vem comigo que eu vou te fazer um pescador de homens. Não venha após mim que você virá milagres e prodígios. Não diz nada disso. Ele simplesmente lança sobre ele a sua capa. E Elias automaticamente reconhece que aquilo era Deus o chamando para viver algo maior do que aquilo que ele já tinha. A Bíblia nos relata que Eliseu estava lavrando com 12 juntas de bois. Traduzindo, ele era um homem com condição financeira. Ele era um homem, hoje em dia, se nós formos analisar, até mesmo no contexto da agropecuária no Brasil, quem tem 12 juntas de bois é um fazendeiro muito bem sucedido. Então, nesse tempo, Eliseu, ele não era um mendigo, ele não era pobre, na verdade era um homem muito bem sucedido e estabelecido financeiramente. Mas mesmo adiante disso tudo, Elias passa sobre ele, lança sua capa. Eliseu não se preocupou com o que ele possuía. Eliseu não se preocupou com a quantidade de dinheiro, com a quantidade monetária que ele tinha sobre a sua posse. Na verdade, ele reconhece que aquilo que Deus tinha para ele era muito maior do que aquilo que ele tinha ou possuía atualmente. E ele faz somente o seguinte pergunta para Elias: olha, deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe. Eliseu, ele não perguntou e não questionou e não perguntou como que seria.
Ele simplesmente confiou porque ele sabia que o chamado vinha do Deus Todo-Poderoso. Eliseu, ele confiou que aquilo que Deus tinha para ele era muito maior do que aquele que ele tinha ou daquilo que ele poderia desfrutar através do trabalho das suas próprias mãos, daquilo que ele poderia desfrutar do seu salário, daquilo que ele poderia desfrutar da sua própria força. Então ele pega e começa a seguir Elias. Sem Elias, sem sequer ter feito um convite, somente lançou a sua capa. Agora entenda, a história de Elias e Eliseu não é a substituição de um homem por outro, mas é sim a análise clara da continuação do propósito de Deus na terra. A capa de Elias não era como em muitas outras religiões tem por aí, não era um amuleto, não era uma questão de superstição, mas era um símbolo histórico que representava na altura, na época, responsabilidade e submissão. Eliseu, quando ele herda essa capa, ele precisa passar precisamente por esse processo. Primeira parte do processo, renúncia. Abre mão de tudo que ele possuía, de tudo que ele tinha, para começar a viver o sobrenatural de Deus do zero. Entenda, para nós vivermos o manifestar de Deus sobre as nossas vidas, nós não podemos depender de nada e de ninguém a não ser do próprio Deus. Muitas vezes nós queremos acessar o sobrenatural de Deus, mas nós dependemos do nosso pastor para interceder por nós. Nós muitas vezes queremos acessar a manifestação do poder de Deus em nossas vidas, mas nós queremos da nossa forma, nós queremos depender de fatores externos, nós queremos depender, porventura, de condições externas, do nosso salário, independentemente das circunstâncias ou da esfera que você necessita do manifestar do poder de Deus. A única forma do poder de Deus se manifestar sobre as nossas vidas é quando nós renunciamos a tudo aquilo que está ao nosso redor e dependemos exclusivamente dEle. Exclusivamente dEle. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. O maior impedimento para o novo de Deus sobre as nossas vidas é precisamente o conforto que nós já conhecemos. Se Eliseu tivesse se apegado, se refugiado debaixo daquilo que ele tinha, daquilo que ele já conhecia, daquilo que ele possuía, ele nunca teria vivenciado o sobrenatural de Deus. Elias realizou 8 milagres de prodígios. Eliseu realizou o dobro. Muitas vezes nós queremos a capa, nós queremos a unção, nós queremos verdadeiramente ser usados nessa terra, nós queremos que Deus fale através das nossas vidas, mas muitas vezes nós não queremos queimar o arado. Uma coisa crucial sobre a leitura da mensagem da palavra que foi lido hoje é que Eliseu, além de renunciar a tudo, ele não simplesmente largou para trás o que ele possuía, ele não simplesmente largou o gado. A palavra nos diz que voltou, pois, de trás dele, tomou umas juntas de boi e os matou. Ele queimou, jogou fora, ele abriu mão daquilo que o prendia, demonstrando mais uma vez claramente que para nós vivenciarmos o novo de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos queimar o arado. Agora entenda, da mesma maneira que Deus não derrama vinho novo sobre odres velhos, Deus não derrama unção nova sobre quem se recusa a abandonar o passado, sobre quem se recusa a abandonar as roupas velhas, sem quem se recusa a vivenciar o novo de Deus. Deus, ele não opera sobre a vida de quem está refém daquilo que aconteceu em tempos passados. Seja isso positivo ou negativo. Tem muita gente que vive baseado da forma que ele foi usado há 2 anos atrás. Trouxe uma palavra, a igreja sentiu a presença, glorificou, levantou a mão e chorou, mas a partir disso nunca mais buscou com a mesma intensidade, a partir disso nunca mais buscou com a mesma seriedade, com a mesma fome e sede. Porventura também existem pessoas que são reféns daquilo que aconteceu na sua infância, o trauma da sua juventude, o trauma da sua infância, a questão toda que envolve o seu passado. Entenda uma coisa, para você vivenciar o novo de Deus, se liberte agora daquilo que tem te aprisionado, se liberte agora daquilo que tem verdadeiramente te aprendido e impedido de vivenciar o novo de Deus sobre a tua vida.
2 Reis 2:11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Nós vemos precisamente como que Elias foi recolhido dessa terra. Mas antes disso, no início da mensagem eu falei que nós, para vivenciarmos o sobrenatural de Deus, nós temos que passar pelo processo da renúncia, temos que passar pelo processo da coragem, da ousadia debaixo de Deus. Elias, antes de ele ser recolhido aos céus, ele testou Eliseu em inúmeras formas e em inúmeros lugares. Ele testou Eliseu em Gilgal, Betel e Jericó, dizendo para Eliseu: olha, Eliseu, fica aqui, eu vou, mas você fica aqui. Agora entenda, Eliseu, ele resistiu. Enquanto Elias estava dizendo: olha, fica aqui, Elias não aguentou ficar estagnado para o resto da sua vida. Elias não suportou ficar parado o resto da sua vida, porque ele sabia que o segredo não estava onde Elias simplesmente estava, mas para onde Elias estava caminhando e com quem Elias estava caminhando. Nós precisamos entender precisamente. Nós queremos muitas vezes vivenciar o processo, o poder, queremos manifestar o poder de Deus sem vivenciar o processo. Nós vivemos em uma geração que é a geração que muitos dizem por aí do fast food, do atalho. Hoje em dia, difíceis são as pessoas que conseguem ouvir um áudio no WhatsApp na velocidade vezes 1. É sempre daí para cima. Se lançar vezes 5, daqui a pouco está todo mundo ouvindo áudio de 5 minutos em 30 segundos. É uma geração que não aguenta o tempo da espera. É uma geração que não aguenta passar pelo processo. É uma geração que não sabe perseverar. Nós queremos o poder de Deus, mas a primeira dificuldade: não, isso não é para mim. A primeira pedra no meio do caminho: não, essa vida não é para mim. A primeira barreira: não, essa vida não é para mim. O poder de Deus, nós precisamos entender, só é acessível e liberado para quem persevera dia após dia. É para quem tem fôlego, não para correr, mas para caminhar, perseverar, resistir, continuar dia após dia na presença de Deus. É isso que nós precisamos entender. O poder de Deus, ele está acessível para nós, igreja. O poder de Deus, eu sinto Deus aqui sobre essa cidade, sobre esta igreja. Está faltando pouco para Deus romper com tudo, mas nós não podemos fracassar, nós não podemos fraquejar, vacilar. É dia após dia, é dia após dia, é todo dia colocando lenha na fogueira, colocando lenha na fogueira, colocando lenha na fogueira, colocando lenha na fogueira, colocando lenha na fogueira. Nós precisamos entender, nós queremos a glória de Deus, nós queremos o poder de Deus, queremos a presença de Deus, mas da mesma maneira nós queremos ser autossuficientes. Nós queremos a presença de Deus, queremos o manifestar do poder de Deus. Para isso acontecer, nós precisamos entender que isso acontece quando nós estamos debaixo da total dependência de Deus sobre as nossas vidas. Sobre a total dependência de Deus sobre as nossas vidas. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas e disse, 2 Reis 2:14, onde está o Senhor, Deus de Elias? E aqui eu quero começar a mensagem. Quando feriu as águas, elas se dividiram, e Eliseu passou. Essa é a parte que nós precisamos entender. Eliseu durante muito tempo estava na presença, caminhava dia após dia com Elias. Mas neste momento Eliseu está sozinho. A capa já estava sobre ele, a unção já estava sobre ele, Elias já tinha sido arrebatado.
O seu mentor, o seu pastor já tinha subido. Ele segura a capa. Mas o Jordão, os rios, as águas, a dificuldade, o problema ainda estava na sua frente, bloqueando o seu caminho. Agora entenda, ele dificilmente, e nós vemos na Bíblia, ele não clama e não chama por Elias. Ele não chama por aquele que caminhou com ele todos os dias. Ele clama pelo Deus de Elias. Pelo Deus de Elias. Meus queridos, a unção de Deus, o poder de Deus não é limitado sobre a liderança da igreja, não é limitado sobre o pastor da igreja, não é limitado sobre o presbitério, sobre os evangelistas, sobre os obreiros, não é limitado sobre quem está aqui em cima deste altar, não. É por aqueles que clamam pelo Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos entender que o mundo lá fora, ele não quer saber quem é o seu pastor, ele não quer saber quem é o seu pastor, ele não quer saber qual é o seu ministério, qual é a placa que você defende. Ele muito menos está interessado em saber a sua denominação, se você é pós-tribulação ou anti-tribulação. Ele não está preocupado com isso. O mundo quer saber se nos dias de hoje o Deus de Elias ainda responde. O mundo quer saber se nos dias de hoje o Deus Todo-Poderoso ainda se manifesta. O mundo lá fora está sedento precisamente para ver o manifestar do poder de Deus sobre as suas vidas. O mundo lá fora está cansado, estagnado, está fraco, está sedento da verdadeira unção de Deus, do verdadeiro poder de Deus. O verdadeiro poder de Deus não é limitado dentro da igreja, não é limitado somente, verdadeiramente, aqui dentro dessas quatro paredes, não é limitado ao templo sede, não é limitado a uma grande conferência, a uma grande ceia, a uma grande festividade. O poder de Deus é acessível para aqueles que clamam a Ele. Clamas a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Clamas a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. O poder de Deus é acessível para todos aqueles que clamam a Ele. Em Isaías 41, 17 e 18 diz: os aflitos e os necessitados buscam águas. Os aflitos e os necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Aleluias. Da mesma forma que o profeta Isaías está declarando aqui, é da mesma forma que está o mundo nos dias de hoje. Os aflitos e os necessitados buscam por águas. E onde estão as águas? Dentro de vós, dentro de vós, dentro de vós fluirão rios de águas vivas, rios de águas vivas, rios de águas vivas. Aleluias, aleluias. Nós precisamos entender o manifestado poder de Deus. Ele está dentro de nós, pronto para ser liberado. O poder de Deus já está dentro de você, pronto para ser liberado. O que é preciso nós fazermos então, pastor? O que é preciso para nós vermos o manifestar de Deus sobre as nossas vidas? É verdadeiramente nós caminharmos debaixo da sua vontade, sermos submissos à sua palavra, vivemos uma vida íntegra, reta diante de Deus e sermos puros de coração, porque de forma automática nós começaremos a transbordar aquilo que nós carregamos dentro de nós. Tem muitas pessoas que estão lá no mundo necessitando aquilo que você carrega, de Deilson. Muitas pessoas estão lá fora necessitando aquilo que você carrega, Ellen, aquilo que você carrega, Tamires. E eu não estou falando simplesmente de uma grande pregação, eu não estou simplesmente falando de uma grande canção, não. Eu estou falando de um estilo de vida que transborda do poder de Deus, um estilo de vida que verdadeiramente leva as pessoas a almejarem aquilo que você tem dentro de você. Muitas vezes nós clamamos: Senhor, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, e achamos que o poder de Deus é manifesto em nossas vidas somente através de uma cura, somente através de um tumor sendo removido, somente através de um cancro desaparecendo, somente através de uma perna crescendo. Não, o maior
poder de Deus sendo manifestado, sendo revelado, é quando uma família volta para os pés do Senhor, é quando o casal que estava prestes a se divorciar fala: não é isso que eu quero para a minha vida, não é isso que eu quero para a minha casa, não é isso que eu quero para a minha família. É quando um filho volta para os braços do pai, é quando uma prostituta entende que a vida dela não está no prostíbulo, mas verdadeiramente está na casa de Deus. É quando um drogado se arrepende dos seus pecados e larga a droga. O verdadeiro manifestar de Deus é quando ocorre uma transformação genuína, de dentro para fora, de dentro para fora. E como é que nós vamos libertar isso, pastor? Como é que nós vamos fazer esse transbordar do poder de Deus? É no seu cotidiano, é no seu local de trabalho, é na sua empresa, é na sua escola, é na rua, é no transporte público, é onde você estiver. O poder de Deus está pronto para ser manifestado, não somente dentro da igreja, mas é onde você estiver. O poder de Deus está acessível para todos. Da mesma forma que esteve acessível, entre aspas, por assim dizer, a capa de Elias estava disposta para todos que quisessem pegar, mas somente Eliseu teve coragem de pegar nela. Para nós vivenciarmos o poder de Deus sobre as nossas vidas, não é vivendo de qualquer maneira, de qualquer forma. Nós precisamos entender, e essa tem sido a minha oração nos últimos dias, nas últimas semanas, no último mês. Toda vez que eu dobro o meu joelho para orar, toda vez que eu começo a clamar, vem essa mesma oração. Eu clamo ao Senhor Jesus para que nós não sejamos simplesmente a geração que lê sobre avivamentos passados, simplesmente a geração que lê sobre as histórias passadas, que se satisfaz, que acha suficiente somente ler sobre aquilo que Deus fez no Antigo Testamento, somente de ler aquilo que Deus fez através da vida dos apóstolos em Atos. Não, o meu clamor nos dias de hoje é para que o Senhor levante em nosso meio pessoas como Eliseu, que fazem 2 vezes mais daquilo que os apóstolos fizeram, que fazem 2 vezes mais daquilo que os profetas fizeram. O meu clamor nos dias de hoje tem sido para que Deus levante em nosso meio uma geração que busca uma porção dobrada do reino de Deus, que busca verdadeiramente fazer algo diferente para o nosso Deus, que busca verdadeiramente operar segundo a sua vontade aqui na terra. É uma geração que não se contenta, é um povo que não se contenta em simplesmente ler as histórias que estão mencionadas e escritas na Bíblia, mas que está pronta para vivenciar o sobrenatural de Deus, que tem a coragem para viver o sobrenatural de Deus. O poder de Deus é acessível para todos. O poder de Deus está liberado para todos, mas para ver o sobrenatural de Deus tem que haver renúncia, tem que passar pelo processo, Sem renúncia não existe manifestação do poder de Deus. Sem renúncia de uma noite de sono não existe manifestação do poder de Deus. Sem renúncia de uma tarde de descanso não existe manifestação do poder de Deus. O Senhor tem me incomodado nesses últimos dias, tem me despertado para uma vida verdadeiramente em total dependência dEle, em total submissão à sua vontade, custe o que custar. Que eu ande igual um zumbi no meio da rua, mas que eu viva diante da presença de Deus. O que nós precisamos entender é que o Deus de Moisés, que falava face a face com Moisés, é o mesmo Deus, Ele está acessível a nós. O mesmo Deus que operava milagres e maravilhas através da vida dos profetas, que fazia fogo descer, que fazia uma coluna de nuvem se manifestar. O mesmo Deus que agia no Novo Testamento, através da vida dos apóstolos, que a sua própria sombra curava, que simplesmente uma palavra liberada da sua boca fazia o paralítico andar, fazia o coxo andar.
é o mesmo Deus que está acessível para nós nos dias de hoje, é o mesmo poder que está acessível para nós nos dias de hoje. A palavra de Deus não mudou, a palavra de Deus não mudou, esse poder está acessível, basta nós buscarmos. Basta nós buscarmos. Quanto mais nós buscarmos, quanto mais intensidade nós corremos atrás da presença de Deus, mais do seu poder Ele manifestará sobre as nossas vidas, mais da sua glória Ele se manifestará sobre as nossas vidas. Meus queridos, eu quero nesse momento convidar a igreja para expor sobre os seus pés. Nós estaremos clamando neste momento. Nós estaremos clamando neste momento. É um culto de intercessão, onde verdadeiramente nós temos que clamar. O diácono Deilson hoje colocou os clamores no meio do culto, e o culto de intercessão é precisamente para nós dedicarmos nosso tempo a clamar. A palavra é reduzida para que tenha mais tempo para a oração. E neste momento eu quero convidar aqui a nossa levita Karen, que estará clamando ao Senhor Jesus neste momento.